Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Infinity Pool, filme dirigido e escrito por Brandon Cronenberg, que tem lançamento da Neon nos Estados Unidos. Em 2020, o Brandon apresentou Possessor, que teve uma repercussão interessante em um período muito complicado para o cinema, em que tudo teria que ser lançado também em plataformas digitais. E eu noto que ele cria essa identidade não só de gerar desconforto, mas a partir de um conjunto de cenas fortes buscar por uma grande reflexão. Nesse caso de Infinity Pool, nós temos uma discussão moral também que envolve um personagem. E isso encaminha a condução do filme para um thriller violento, surreal, que você não vai encontrar todas as respostas que você espera. Isso é decisivo, porque vai gerar uma divisão no público, vai virar um filme ame ou odeie, eu não tenho dúvida alguma disso. Na repercussão do CinemaScore, que faz a medição da reação do público na saída da sessão nos Estados Unidos, já deu para ter um pouquinho isso em conta, uma nota baixa, que é C negativo. Em Infinity Pool, eu creio que o Brandon ele quer explorar como uma ação muda permanentemente a vida de uma pessoa e a sua visão sobre o mundo, com elementos típicos da ficção, que acabou me gerando uma divisão no começo, logo na introdução, porque eu pensei o seguinte, olha, esse estabelecimento é um estabelecimento que eu já vi tantas outras vezes entre filmes e séries. Só que aí depois ele sempre tenta surpreender, às vezes de forma exagerada, inclusive justamente para não se vincular com outros projetos. Mas ele consegue criar um local de cultura diferente, com um conjunto de regras diferentes, ele não quer dar muita explicação sobre o funcionamento desse determinado local, ele está mais interessado em toda essa discussão, que aí vai envolver, claro, muita violência. Então, apesar de partilhar elementos visuais semelhantes a Possessor, especialmente na montagem, no uso das cores e em transições, aqui em Infinity Pool você tem dois personagens-chave e depois esse thriller que vai de extremos. Sensualidade, erotismo, a violência pura com uma ponte com hedonismo. É uma espécie de desconstrução em que a partir da violência ele joga um desafio para o público, que é de encaixar peça por peça de todo um quebra-cabeças bem complexo, aliás. Em um resort de luxo em uma praia isolada, James, interpretado por Alexander Skarsgård, parece viver as férias perfeitas com a sua mulher. Certo dia ele encontra a misteriosa Gabi, interpretada por Mia Goth, e logo após um acidente se vê mergulhada em uma corrente que liga violência e hedonismo. A Mia Goth, mais uma vez, está estupenda, ela se destacou no ano passado especialmente por Pearl, merecia inclusive um amplo reconhecimento na temporada de prêmios que infelizmente não aconteceu, e eu já discuti muito sobre isso aqui no canal, né, de como é difícil você levar uma atuação de alto nível do terror por conta desse preconceito que existe na Academia de Cinema dos Estados Unidos, por exemplo, só que aqui, mais uma vez, ela rouba a cena do filme. Ela se torna a personagem mais interessante de Infinity Pool. E eu digo isso porque durante boa parte do filme nós observamos como o personagem interpretado por Skarsgård vai se descobrindo e até mesmo questionando seus próprios atos, junto de uma onda de violência e caos que torna essa experiência boa, seja para odiar tudo que Infinity Pool representa e elencar argumentos contra isso, ou para destacar os riscos que o Brandon toma. Então, quando a Mia Goth aparece, você sabe que vai ter algo relevante acontecendo na narrativa. Quando as atenções estão voltadas apenas para o Skarsgård, aí é algo diferente também, porque existe um conjunto de repetições, inclusive, que tornam a experiência de Infinity Pool, por vezes, um tanto quanto arrastada. Mas os riscos são grandes e consideráveis, e vou dar um exemplo sem spoilers. Tem um elemento da ficção científica em Infinity Pool, que inclusive foi liberado pela distribuidora para vender o filme, que eu tenho absoluta certeza que 99% de diretores e roteiristas explorariam de uma maneira tradicional, explicando detalhe por detalhe, mas o Brandon não faz isso. Ao contrário, ele decide omitir muitas coisas apenas para trabalhar uma espécie de terror psicológico. E eu sei que vai existir uma comparação direta com Possessor, o filme anterior, mas deixa eu falar o seguinte, Possessor tá naquela dinâmica do terror corporal especialmente. Infinity Pool tá mais para um thriller violento, erótico, em que você tem por vezes também uma análise de um culto e a partir disso uma sátira e uma crítica à sociedade. É uma visão que engloba abuso de poder, justiça, privilégios, naquela máxima de que com dinheiro você pode tudo. Então o filme inclusive ele tinha originalmente a classificação NC-17 nos Estados Unidos e teve que passar por alguns cortes para conseguir chegar com classificação indicativa R, então com distribuição da Neon. Nesse caso, eu posso garantir para vocês que esses cortes não foram por causa da violência excessiva do filme, mas sim por conta de passagens que envolvem sexo.
envolvendo, por exemplo, orgias. Porque a noção de prazer de Infinity Pool ela é discutida também pelo Brandon, que fala sobre o prazer do sexo e o sadismo. Esse filme é aquela experiência que, se você for tentar colocar alguma razão em tudo que assistiu, provavelmente vai ficar perdido, porque o filme omite, por exemplo, alguns significados quanto a símbolos e atitudes que seriam importantes, mas que entram nessa vontade do Brandon também de tentar surpreender o público a todo momento. Então, em meio a tanto caos e discussões morais, violência, o filme ele acaba se tornando um tanto quanto redundante, e aí parece que a presença da Mia Goth é necessária para colocar a narrativa nos trilhos de vez em quando. É um filme para assistir e debater, que eu tenho certeza que você vai querer conversar com amigos depois que assistir também, seja para elogiar o Brandon ou seja para criticar a armação do seu roteiro, mas que parece que está envolvido nessa espécie de pesadelo constante, inclusive marcada na trilha sonora do Tim Hacker. Eu creio que o trunfo de Infinity Pool é de dar destaque para uma relação entre os Skarsgård e a Mia Goth e de oferecer um eixo de ação e consequência bem definido. Para Infinity Pool eu dou nota 7. Seja para amar ou odiar é aquele filme para começar o ano discutindo, que deve chegar em breve em plataformas de streaming. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!